Inscreva-se, deixe seu comentário e gostei, gratidão. Freud. A fixação no trauma, o inconsciente. Senhoras e senhores, na última vez, eu lhes disse que deveríamos continuar nosso trabalho a partir de nossas descobertas, não de nossas dúvidas. Ainda não mencionamos duas das mais interessantes conclusões decorrentes das duas análises apresentadas como modelos. Vejamos a primeira delas. A impressão que nos dão as duas pacientes é a de que teriam se fixado em determinada porção de seu passado, não saberiam como se libertar disso e estariam, portanto, afastadas do presente e do futuro. Estão confinadas em sua doença, tal como antigamente as pessoas costumavam recolher-se a um mosteiro para suportar um difícil destino. Para nossa primeira paciente, o casamento efetivamente desfeito com o marido é que causa esse infortúnio. Através dos sintomas ela dá prosseguimento ao processo com o marido, aprendemos a compreender as vozes que o defendem, desculpam, elevam e se queixam de havê-lo perdido. Apesar de jovem e desejável para outros homens, ela toma todas as precauções reais e imaginárias, mágicas, para conservar a fidelidade a ele. Não se mostra aos olhos de desconhecidos e negligencia a própria aparência, não consegue se levantar com rapidez da poltrona onde está, recusa-se a assinar o próprio nome e não é capaz de presentear ninguém, pelo motivo de que ninguém deve obter alguma coisa dela. No caso da segunda paciente, a jovem, é uma ligação erótica com o pai, estabelecida nos anos anteriores à puberdade, que lhe produz efeito semelhante na vida. Também ela tira daí a conclusão de que não pode se casar enquanto estiver tão doente. É lícito imaginar que ficou tão doente para não ter de se casar e, assim, permanecer ao lado do pai. Não podemos nos furtar a pergunta: como, de que maneira e por força de quais motivos uma pessoa assume postura tão singular e tão desvantajosa diante da vida? Pressupondo que tal comportamento seja uma característica geral da neurose, e não uma peculiaridade dessas duas enfermas. Na realidade, é mesmo um traço geral, de grande importância prática, de toda neurose. A primeira paciente histérica de Breuer estava, de forma semelhante, fixada no tempo em que cuidava do pai gravemente doente. Desde então, a despeito de ter se restabelecido, em certo sentido ela se apartou da vida, permaneceu saudável e capaz, mas desviou-se do destino normal das mulheres. Por intermédio da análise, podemos inferir que cada um de nossos doentes se transportou de volta a certo período de seu passado nos sintomas de sua enfermidade e pelas consequências deles. Na maioria dos casos, escolheu para isso uma fase remota da vida, um período da infância e até mesmo, embora talvez pareça ridículo, sua existência quando criança de peito. A analogia mais próxima desse comportamento de nossos doentes oferecem as enfermidades que hoje a guerra faz surgir com frequência, as chamadas neuroses traumáticas. Por certo, casos assim já existiam antes da guerra, seguindo-se a desastres de trem e a outros terríveis perigos mortais. No fundo, as neuroses traumáticas não são o mesmo que as neuroses espontâneas que costumamos examinar e tratar analiticamente, ainda não logramos submetê-las a nossas concepções, e espero ter oportunidade de deixar claro aos senhores o porquê dessa limitação.
Mas em um ponto podemos destacar uma concordância total: as neuroses traumáticas dão nítidos sinais de que, em sua base, está uma fixação no momento do acidente traumático. Nos sonhos, os que dela sofrem revivem regularmente a situação traumática, nos casos em que ocorrem ataques histéricos passíveis de análise. O que se descobre é que a esse ataque corresponde a completa transposição do doente para aquela situação. É como se esses doentes jamais tivessem superado a situação traumática, ou seja, como se essa tarefa ainda se apresentasse diante deles, atual e intacta, e nós tomamos essa concepção muito seriamente. Ela nos mostra o caminho para uma consideração dos processos psíquicos a que podemos chamar de econômica. Com efeito, a expressão traumática não tem outro sentido que não esse, econômico. Chamamos assim uma vivência que, em curto espaço de tempo, traz para a vida psíquica um tal incremento de estímulos que sua resolução ou elaboração não é possível da forma costumeira, disso resultando inevitavelmente perturbações duradouras no funcionamento da energia. Essa analogia nos leva a caracterizar como traumáticas também as vivências em que nossos doentes dos nervos parecem ter se fixado. Isso nos proporcionaria uma condição simples para o adoecimento neurótico. A neurose equivaleria a um adoecimento traumático e nasceria da incapacidade de dar conta de uma vivência carregada de um afeto muito intenso. Assim dizia, de fato, a primeira formulação em que Breuer e eu, 1893-5, prestávamos conta de nossas observações em termos teóricos. Um caso como o de nossa primeira paciente, a jovem que se separou do marido, harmoniza-se muito bem por essa concepção. Ela não superou a não consumação de seu casamento e ficou presa a esse trauma. Mas já nosso segundo caso, o da moça com fixação no pai, nos mostra que tal formulação não é suficientemente abrangente. Por um lado, tal paixão da garotinha pelo pai é algo tão corriqueiro e tão frequentemente superado que a designação traumático perderia todo o seu valor. Por outro, a história da enferma nos ensina que essa primeira fixação erótica aconteceu aparentemente sem causar dano, reaparecendo apenas vários anos depois, em meio aos sintomas da neurose obsessiva. Portanto, nisso prevemos complicações, um maior número de condições para o adoecimento, mas suspeitamos também que a abordagem que considera o trauma não precisa ser abandonada como errônea, ela deverá ser incluída e subordinada a alguma outra. Aqui interrompemos de novo o caminho que tomamos. No momento ele não nos conduz adiante, e temos muitas outras coisas a aprender, antes de poder prossegui-lo corretamente. Acerca do tema da fixação em determinado período do passado, observemos ainda que esse fenômeno ultrapassa em muito os domínios da neurose. Toda neurose contém uma tal fixação, mas nem toda fixação conduz à neurose, coincide com ela ou se produz a partir dela. Um exemplo modelar de fixação afetiva no passado é o luto, que envolve o mais completo afastamento do presente e do futuro. Mas mesmo o juízo de um leigo diferencia nitidamente o luto da neurose. Por outro lado, existem neuroses que podem ser caracterizadas como uma forma patológica do luto. Ocorre também de pessoas serem de tal forma paralisadas por um acontecimento traumático, que abala os fundamentos de sua vida, que perdem todo o interesse no presente e no futuro, mantendo-se numa duradoura ocupação psíquica com o passado.
Esses desafortunados, todavia, não se tornam necessariamente neuróticos. Portanto, não superestimemos esse traço em particular na caracterização da neurose, por mais regular e significativo que ele seja. Passemos agora ao segundo resultado de nossas análises, ao qual não precisaremos acrescentar nenhuma restrição. Falando de nossa primeira paciente, informamos sobre o ato obsessivo carente de sentido que ela realizava e a lembrança íntima que relatou a propósito desse ato. Depois examinamos a relação entre essas duas coisas e percebemos, a partir dessa, a intenção do ato obsessivo. Contudo, deixamos inteiramente de lado um fator que merece toda a nossa atenção. Enquanto repetia seu ato obsessivo, a paciente não sabia de sua vinculação com aquela vivência passada. A conexão entre os dois permanecia-lhe oculta, e ela tinha de responder, de forma veraz, que não sabia que impulsos a levavam a praticar semelhante ação. Posteriormente, sob a influência do trabalho terapêutico, aconteceu que ela subitamente encontrou e pôde comunicar essa conexão. Mas ainda ignorava a intenção com que realizava a ação obsessiva, ou seja, a intenção de corrigir um trecho doloroso de seu passado e pôr num plano mais alto o marido que amava. Foram necessários muito tempo e bastante empenho até ela compreender e me confessar que só podia ter sido essa, e nenhuma outra, a força motriz da ação obsessiva. Tomados conjuntamente, o vínculo com a cena após a infeliz noite de núpcias e o afetuoso motivo da paciente resultam no chamamos sentido da ação obsessiva. Mas tal sentido permaneceu-lhe desconhecido nas duas direções, de onde e para que, enquanto ela executava a ação. Ou seja, nela atuavam processos psíquicos cujo efeito era a ação obsessiva. No estado psíquico normal ela percebia esse efeito, mas as precondições psíquicas desse efeito não chegavam ao conhecimento de sua consciência. Ela se comportou da mesma forma que o indivíduo hipnotizado a quem Barnheim incumbiu de abrir um guarda-chuva 5 minutos após despertar na enfermaria de um hospital, e que realizou essa tarefa após despertar, mas não sabia dizer por que motivo o havia feito. São fatos como esse que temos em vista quando falamos da existência de processos psíquicos inconscientes. Podemos desafiar quem quer que seja a prestar contas dele de uma maneira cientificamente mais correta, e, então, abandonaremos de bom grado a suposição de tais processos. Até lá, contudo, vamos nos ater a essa suposição, tendo de rechaçar como incompreensível, e com um resignado sacudir de ombros, se alguém objetar que aqui o inconsciente nada significaria de real em termos científicos, que seria um expediente, une façon de parler. Algo irreal a produzir efeitos tão palpáveis e reais como uma ação obsessiva. No fundo, a situação que encontramos em nossa segunda paciente é a mesma. Ela criou a regra segundo a qual o travesseiro não podia tocar a cabeceira da cama e tem de obedecer a essa regra, mas não sabe de onde procede, o que significa e a que deve seu poder. Se ela própria a vê com indiferença ou se lhe opõe resistência, se enfurece contra ela, se pretende infringi-la, nada disso importa quanto a seu cumprimento. É preciso obedecer, e em vão ela se pergunta por quê. Nesses sintomas da neurose obsessiva, nessas ideias e impulsos que surgem não se sabe de onde,
comportam-se de maneira resistente a toda a influência da vida psíquica de resto normal, dando ao próprio doente a impressão de serem hóspedes poderosos oriundos de um mundo estranho, imortais que se intrometerão no torvelinho dos mortais nisso, pois, é necessário reconhecer que se encontra a indicação mais nítida de um domínio especial, apartado do restante da vida psíquica. Isso leva, por um caminho inequívoco, à convicção da existência do inconsciente na psique, e é precisamente por isso que a psiquiatria clínica, que só conhece uma psicologia da consciência, não sabe o que fazer com eles, a não ser declará-los sinais de um modo particular de degeneração. Naturalmente, as ideias e impulsos obsessivos não são, eles próprios, inconscientes, assim como tampouco a execução das ações obsessivas escapa à percepção consciente. Não teriam se tornado sintomas, se não houvessem penetrado a consciência. Mas suas precondições psíquicas, que descortinamos pela análise, os contextos em que os encaixamos através da interpretação, são inconscientes, pelo menos até que, por meio do trabalho analítico, nós os tornamos conscientes para o enfermo. Considerem, ademais, que o estado de coisas que verificamos em nossos dois casos se confirma em relação a todos os sintomas de todas as enfermidades neuróticas, que sempre e em toda parte o sentido dos sintomas é desconhecido do doente, que a análise demonstra com regularidade serem esses sintomas derivados de processos inconscientes, mas que podem se tornar conscientes sob diversas condições favoráveis e, tendo considerado tudo isso, os senhores compreenderão que, na psicanálise, não podemos prescindir do elemento psíquico inconsciente e que estamos habituados a operar com ele como sendo algo palpável aos sentidos. Mas talvez entendam também que, nessa matéria, pouca capacidade de julgar têm aqueles que conhecem o inconsciente apenas como conceito, que jamais conduzirão uma análise, interpretaram sonhos ou encontraram sentido e intenção nos sintomas neuróticos. Dizendo-o mais uma vez, em vista de nossos propósitos, a possibilidade de conferir sentido aos sintomas neuróticos por meio da interpretação analítica é prova inabalável da existência ou, se preferirem, da necessidade da suposição de processos psíquicos inconscientes, mas isso não é tudo. Graças a uma segunda descoberta de Breuer, que me parece até mais substancial, e em que não teve colaboradores, ficamos sabendo ainda mais sobre a relação entre o inconsciente e os sintomas neuróticos. Não apenas que o sentido dos sintomas é, via de regra, inconsciente, mas também que há uma relação inseparável entre essa inconsciência e a possibilidade de existência dos sintomas. Os senhores logo me compreenderão. Acompanho Breuer na afirmação de que, toda vez que deparamos com um sintoma, estamos autorizados a concluir pela presença no doente de certos processos inconscientes que contêm o sentido desse sintoma. Para que o sintoma ocorra, no entanto, é necessário também que esse sentido seja inconsciente. Sintomas não são formados de processos conscientes, tão logo os processos inconscientes em questão se tornam conscientes, o sintoma só pode desaparecer. De súbito, os senhores percebem aí uma porta de acesso para a terapia, um caminho para fazer com que sintomas desapareçam. Seguindo esse caminho, Breuer de fato restabeleceu sua paciente histérica, isto é, libertou-a de seus sintomas.
encontrou uma técnica capaz de levar à consciência os processos inconscientes da paciente que continham o sentido do sintoma, e os sintomas desaparecerão. Essa descoberta de Breuer não resultou de uma especulação, e sim da observação bem-sucedida, possibilitada pela cooperação da enferma. Os senhores não devem agora se atormentar para entendê-la, buscando remontar essa descoberta a algo já conhecido. Cabe, sim, reconhecer aí um fato novo, fundamental, com a ajuda do qual muitas outras coisas se tornam explicáveis. Permitam-me, assim, repetir a mesma coisa em outras palavras. A formação do sintoma é um substituto para alguma outra coisa que não ocorreu. Normalmente, certos processos psíquicos teriam se desenvolvido a ponto de a consciência ter notícia deles. Isso não aconteceu, o sintoma se originou dos processos interrompidos, perturbados de algum modo, que deveriam permanecer inconscientes. Ocorreu, então, algo assim como uma troca, quando consegue desfazê-la, a terapia dos sintomas neuróticos realiza sua tarefa. A descoberta de Breuer constitui ainda hoje a base da terapia psicanalítica. A tese de que os sintomas desaparecem quando suas precondições inconscientes são tornadas conscientes foi confirmada por toda a pesquisa subsequente, embora deparemos com as mais notáveis e inesperadas complicações ao tentar pô-la em prática. Nossa terapia atua transformando o inconsciente em consciente e só tem efeito na medida em que pode levar a cabo essa transformação. Faço agora uma pequena digressão, a fim de que os senhores não incorram no perigo de imaginar que é bastante fácil esse trabalho terapêutico. Segundo nossas explanações até o momento, a neurose seria consequência de uma espécie de ignorância, de não saber de processos psíquicos acerca dos quais deveríamos saber. Teríamos aí uma forte aproximação com conhecidas doutrinas socráticas, segundo as quais até mesmo os vícios repousariam sobre a ignorância. Em geral, o médico experimentado na análise poderá adivinhar com muita facilidade que impulsos psíquicos permaneceram inconscientes para o paciente. Não lhe deveria ser difícil, então, restabelecer o doente comunicando-lhe esse saber e libertando-o de sua própria ignorância. Pelo menos uma parte do sentido inconsciente dos sintomas teria, desse modo, fácil resolução, mas da outra parte, da conexão dos sintomas com as vivências do doente, o médico não tem como saber muito, porque desconhece tais vivências. Precisa esperar até que o doente as recorde e relate. Também para isso, porém, haveria em muitos casos um substitutivo. Podemos nos informar acerca dessas vivências com parentes da pessoa enferma, os quais muitas vezes estarão aptas a identificar entre elas as de atuação traumática e talvez possam até mesmo relatar vivências de que o doente nada sabe, porque as teve nos primeiros anos de vida. Reunindo esses dois procedimentos, teríamos a perspectiva de corrigir em pouco tempo e sem grande esforço a ignorância patogênica do doente. Oxalá fosse assim. Tivemos experiências, nesse campo, para as quais não estávamos preparados no início. Há sabers e sabers, ou seja, diversos tipos de saber, e eles não se equivalem do ponto de vista psicológico. 2y existem fagots e fagots, lê-se numa passagem de Molière. O saber do médico não é o mesmo do doente, nem pode surtir os mesmos efeitos. Quando o médico, mediante uma comunicação,
transmite seu saber ao doente, isso não tem nenhuma consequência. Não, seria incorreto dizê-lo dessa forma. A consequência não é a eliminação dos sintomas, e sim outra, a de pôr em marcha a análise, e seus primeiros indícios são, muitas vezes, manifestações de desacordo do paciente. O doente fica sabendo alguma coisa que até então não sabia o sentido de seu sintoma e, no entanto, sabe-o tão pouco quanto antes. Assim, descobrimos que há mais de um tipo de ignorância. Certo aprofundamento de nossos conhecimentos psicológicos se faz necessário para que possamos mostrar no que consistem as diferenças. Mas permanece correta a nossa tese de que os sintomas desaparecem a partir do saber acerca de seu sentido. Basta acrescentarmos que esse saber deve se basear em alguma modificação interior do doente, que pode ser provocada apenas por um trabalho psíquico com uma meta determinada. Estamos aqui diante de problemas que logo serão reunidos numa dinâmica da formação de sintomas. Caros senhores, tenho agora de lhes fazer uma pergunta. O que lhes digo é demasiado obscuro e complicado. Não os confundo retirando ou restringindo tantas vezes o que disse, iniciando linhas de pensamento e abandonando-as em seguida. Se assim for, lamento. Tenho forte aversão por simplificações feitas à custa da fidelidade à verdade, e não me desgosta se receberam uma impressão plena da multiplicidade e complexidade de nosso objeto. Penso também que não faz mal se eu lhes disser mais, sobre cada ponto, do que podem aproveitar no momento. Sei bem que, em pensamento, todo ouvinte ou leitor ajusta, abrevia, simplifica o que foi apresentado, dele extraindo o que deseja guardar. Até certa medida, sem dúvida é correto que, quanto maior a sobra, maior ainda era a abundância. Permitam-me esperar que, a despeito de todo o acessório, os senhores tenham apreendido com clareza o essencial do que eu disse, ou seja, minhas formulações sobre o sentido dos sintomas, sobre o inconsciente e sobre a relação entre ambos. Os senhores de certo compreenderão também que nossos próximos esforços caminharão em duas direções. Trataremos de descobrir, em primeiro lugar, como as pessoas adoecem, como chegam a essa atitude diante da vida que caracteriza a neurose, o que configura um problema clínico, e, em segundo lugar, como os sintomas patológicos se desenvolvem a partir das condições que dão origem à neurose, o que é um problema da dinâmica psíquica. Também para esses dois problemas há de haver, em alguma parte, um ponto de encontro. Hoje não pretendo avançar mais em minha exposição, mas, como nosso tempo ainda não acabou, penso em chamar a atenção dos senhores para outra característica de nossas duas análises, a qual, de novo, só mais adiante poderemos tratar de forma plena. Refiro-me às lacunas de memória ou amnésias. Os senhores ouviram de mim que a tarefa do tratamento psicanalítico pode ser expressa na fórmula: converter em consciente todo elemento patogênico inconsciente. Agora talvez se espante mal saber que essa fórmula pode ser substituída por outra: preencher todas as lacunas na memória do doente, eliminar suas amnésias. O resultado seria o mesmo. As amnésias do neurótico atribuem-se, pois, relação importante com o surgimento de seus sintomas. Se, porém, os senhores tomarem em consideração o caso de nossa primeira análise, não julgarão justificada essa avaliação da amnésia.
A enferma não se esqueceu da cena a qual se vincula sua ação obsessiva, pelo contrário, ela a mantém viva na memória. Ademais, nenhum outro esquecimento está em jogo no surgimento desse sintoma. Menos nítida, mas de modo geral análoga, é a situação referente à nossa segunda paciente, a moça do cerimonial obsessivo. Com efeito, tampouco ela se esqueceu de seu comportamento na primeira infância, a insistência em manter aberta a porta entre o seu quarto e o quarto dos pais, e o fato de ter expulsado a mãe de seu lugar no leito matrimonial. Disso tudo ela se lembra com muita clareza, ainda que hesitante e a contragosto. A única coisa que podemos considerar notável é que, mesmo ao executar inúmeras vezes sua ação obsessiva, a primeira paciente não se tenha dado conta uma só vez da semelhança com a vivência após a noite de núpcias, e que essa lembrança tampouco tenha aparecido depois que ela foi diretamente solicitada a investigar a motivação do ato obsessivo. O mesmo vale para a moça, caso em que, ademais, o cerimonial e seus pretextos se referem a uma mesma situação, repetida noite após noite. Nos dois casos não há uma verdadeira amnésia, uma perda da memória, mas foi rompido um nexo que deveria levar à reprodução, ao ressurgimento na memória. Uma tal perturbação da memória já basta para a neurose obsessiva, na histeria, é diferente. Esta última neurose caracteriza-se, na maioria das vezes, por amnésias colossais. Na análise de cada sintoma de histeria, somos conduzidos, via de regra, a uma cadeia de impressões de toda a vida, que, ao retornar, são expressamente caracterizadas como esquecidas. Essa cadeia remonta, por um lado, aos primeiríssimos anos de existência, de tal forma que a amnésia histérica pode ser reconhecida como prolongamento imediato daquela amnésia infantil que oculta das pessoas normais o início de sua vida psíquica. Por outro lado, descobrimos com espanto que também as experiências mais recentes vividas pelo doente podem sucumbir ao esquecimento, e em particular as ocasiões em que a doença irrompeu ou se intensificou são corroídas, quando não engolidas por completo, pela amnésia. De modo geral, do quadro completo de uma tal lembrança recente, detalhes importantes desaparecerão ou foram substituídos por falsificações da memória. Chega mesmo a acontecer, de novo com regularidade, pouco antes da conclusão de uma análise, surgirem certas lembranças de algo recém-vivido que lograram permanecer ocultas até esse momento, deixando lacunas sensíveis no contexto. Tais danos à capacidade da memória são, como disse, características da histeria, na qual aparecem, também como sintomas, estados, ataques histéricos, que não deixam necessariamente pistas na memória. Se na neurose obsessiva é diferente, os senhores podem inferir daí que essas amnésias são uma característica psicológica da alteração histérica, e não um traço geral das neuroses em si. O significado dessa diferença é restringido pela observação que segue. No sentido de um sintoma reunimos duas coisas, sua procedência e sua destinação ou motivação, ou seja, as impressões e vivências que o acarretarão e o propósito a que serve. A procedência de um sintoma se reduz, pois, a impressões vindas de fora, que já foram conscientes no passado, mas que o esquecimento pode ter tornado inconscientes. Mas a destinação de um sintoma, sua tendência, é sempre um processo endopsíquico,
que pode haver se tornado consciente no início ou pode também jamais tê-lo sido, tendo permanecido desde sempre no inconsciente. Assim, não é muito importante se a amnésia tomou conta também da procedência, das vivências em que baseia o sintoma, como ocorre na histeria, é a destinação do sintoma, sua tendência, que pode ter sido inconsciente desde o princípio, que fundamenta sua dependência do inconsciente, na neurose obsessiva em não menor grau que na histeria. Com essa ênfase dada ao inconsciente na vida psíquica despertamos, todavia, os espíritos mais malignos da crítica contra a psicanálise. Não se admirem nem creiam os senhores que a resistência contra nós se deve à compreensível dificuldade do inconsciente ou à relativa inacessibilidade das experiências que o demonstram. Creio que essa resistência é de origem mais profunda. No decorrer dos tempos, a humanidade teve de tolerar dois grandes insultos a seu ingênuo amor próprio, por parte da ciência. O primeiro, quando descobriu que nossa Terra não é o centro do universo, e sim uma ínfima partícula de um sistema cósmico cuja grandeza mal se pode imaginar. Essa afronta se liga, para nós, ao nome de Copérnico, embora já a ciência alexandrina tivesse anunciado coisa semelhante. O segundo, quando a pesquisa biológica aniquilou a suposta prerrogativa humana na criação, remetendo a descendência dos homens ao reino animal e apontando o caráter indelével de sua natureza animalesca. Essa reavaliação ocorreu em nossos dias sob a influência de Darwin, Wallace e de seus predecessors, não sem enfrentar a mais veemente oposição dos contemporâneos. O terceiro e mais sensível insulto, no entanto, a mania de grandeza humana deve sofrer da pesquisa psicológica atual, que busca provar ao eu que ele não é nem mesmo senhor de sua própria casa, mas tem de satisfazer-se com parcas notícias do que se passa inconscientemente na sua psique. Nós, psicanalistas, não fomos os primeiros nem os únicos a exortar ao autoexame, mas parece que cabe a nós defendê-lo com a máxima insistência e sustentá-lo com material empírico ao alcance de todos. Daí a revolta geral contra a nossa ciência, a ausência de toda e qualquer civilidade acadêmica e o fato de a oposição desfazer-se de todos os freios da lógica imparcial. Além disso, tivemos de perturbar a paz deste mundo de outra forma ainda, como os senhores logo saberão.